Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí pelo Face. Não pague você a conta. Você está vendo aqui que hoje o bicho vai pegar. Então tá aí, ó. Não pague você a conta. Tudo com base bíblica. Nós vamos pregar através do versículo de Tiago, do capítulo 4 e versículo 17, que diz assim: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Vou melhorar a frase: aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, peca. É isso que nós vamos desenvolver hoje aqui para a glória do Senhor. Aleluia. Eu quero contar uma história de dois homens no barco. Um estava na proa e o outro na popa. Um estava na frente e o outro estava atrás do barco. E na frente surgiu um buraco e a água começou a infiltrar-se para dentro do barco. O homem que estava na proa, no lugar onde estava a infiltração, pediu socorro ao outro que estava do outro lado, na popa, para que o ajudasse a tirar a água do barco. Para surpresa, aquele que estava lá atrás, onde não tinha a infiltração, disse ao outro: o buraco não está do meu lado, o buraco está do teu lado. Ora, é simples a conclusão. É sabido que se os dois não se unissem, o barco ia afundar. E é nesse sentido que nós estamos vivendo nos nossos dias. E aí nós vamos encontrar frases assim: não é comigo, não tenho nada a ver, o problema não é meu. Na maioria das vezes, julgamos que aquela determinada situação jamais vai acontecer conosco. E aí está um ledo engano. Aleluia. Observe, os senhores, que a Bíblia vem me dizendo aqui que se eu sei que eu devo fazer alguma coisa e não faço, eu estou pecando. Aleluia. Observe só a gravidade da palavra de Deus quanto à omissão, quanto ao cinismo. Ah, não é comigo, não tenho nada que ver. Se rouba, não está roubando a mim. Se mente, não está mentindo para mim. Mas a Bíblia me avisa que se eu sei, eu devo interferir. Louvado seja o nome do Senhor. E quero trazer aqui alguns textos bíblicos onde cabe a primeira pergunta: o que você dirá a Deus acerca dessas coisas? O que você vai dizer para Deus acerca da omissão? E omissão é pecado? Aleluia. Quem se omite e sabe da transgressão está de mãos dadas com o transgressor. Isso nós vamos ver pela Bíblia. Ah, mas não sou eu que estou fazendo. Mas você sabe, você não adverte, você não fala, você não conversa, porque acha que não vai estourar nas suas mãos. Pois a Bíblia está dizendo que aquele que se omite, ele se torna cúmplice daquele que está transgredindo. Quando nós sabemos que temos que fazer alguma coisa e não fazemos, nós estamos junto com aquela situação. Em Hebreus 4, versículo 13, diz a Bíblia: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Criatura alguma encoberta diante de Deus. A Bíblia não está falando aqui de filhos, a Bíblia está falando de criatura.
Deus está se referindo a toda a criação. Quando ele coloca aqui na palavra de Deus a palavra criatura, ele engloba todos sem nenhuma exceção. Então não tem ninguém que se esconda de Deus, nem o transgressor. Olha, quando o transgressor peca e eu omisso, eu passo agora a receber o olhar de Deus, porque eu me junto com aquele lá. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deus vai cobrar, minha gente. Deus vai cobrar. Se eu sei que tenho que fazer alguma coisa e não faço, Deus vai cobrar. Se o meu discernimento me informa que eu tenho que interferir, que eu tenho que ajudar, que eu tenho que redarguir, que eu tenho que exortar, que eu tenho que advertir do perigo, que eu tenho que conversar, aleluia, e não faço, a Bíblia então logo me chama a atenção que eu vou prestar contas. Não só o transgressor, mas eu que me omiti. Diante desse versículo, aquele pois que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado, nós podemos ver, primeiro, é sabedor e tem condições e tem possibilidades de fazer alguma coisa. Porque a Bíblia está me informando aqui que veio à mão desse homem ou dessa mulher a oportunidade de agir, o que, num segundo momento, tem a sua escolha. Deus não retira o livre-arbítrio. E se ele não retira o livre-arbítrio, vamos dar conta com ele. Então temos a escolha, sim ou não. E no versículo de Tiago 5,17, a Bíblia está me informando que aquele ali não fez o que deveria fazer. Não interferiu, não questionou, não perguntou, aleluia, não ajudou, não exortou, não fez nada, se omitiu. Usou de cinismo numa situação que ele poderia salvar aquele transgressor. Talvez, abrindo aspas, o transgressor estivesse desavisado. Aleluia. Terceira situação. Ele decide não fazer, no versículo, ora em questão, foi colocado ali para tal. Naquela situação, diante daquela situação, sabendo o bem que deveria fazer, ele estava ali propício para agir. E não agiu. Será que aquela não era a última oportunidade do pecador? Haveria a oportunidade em uma outra ocasião? Então cabe aqui uma reflexão. Não podemos perder a oportunidade, porque o inferno, senhores, é uma realidade. Aleluia. Tanto o pecador como aquele que consente, tanto o pecador como aquele que se cala, tanto o pecador como aquele que faz que não está vendo nada, serão enquadrados numa mesma situação. Pecador. Aleluia. Deve haver arrependimento, regeneração e mudança de atitude. Para mudar a atitude é preciso ser avisado. Aleluia. Lá em Tiago 5, versículo 20, diz a Bíblia: sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aquele que fizer converter. Como fazer converter? Pregando a palavra. Como fazer converter? Pregando a verdade. Doa a quem doer. Ora, se está adulterando, tem que ser avisado do adultério. Se está roubando, tem que ser avisado que roubo não é de Deus.
se está mentindo, se está transgredindo, sabe-se lá em que situação. Eu, na condição de omisso, eu estou igual a esse pecador, sem que eu esteja cometendo um roubo, um adultério, uma mentira. Mas pelo fato de saber que eu tenho que avisá-lo e não aviso, eu sou enquadrado como ele, pecador. Aleluia. E a Bíblia está me informando, se eu conseguir converter, você só converte avisando do erro. Aleluia. Você só converte avisando da transgressão. Isso não é muito fácil, mas olha, digo aos adultos da fé que não devemos ser omisso. Aleluia. Primeira situação de Tiago 5,20. Oportunidade é a questão. Será que nós estamos diante de uma oportunidade e não estamos ajudando alguém que está em pecado? Será que nós estamos diante de uma situação e essa pessoa vai se afundar? Estamos conformados com isso? Vamos deixar se perder? A Bíblia fala de salvar da morte. Morte é a separação de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Segunda situação. Quando vier essa oportunidade, nós não devemos perdê-la em hipótese nenhuma. E na dúvida, peça a Deus que Deus lhe abra a oportunidade. E aí não haverá sombra de dúvida, porque é tempo de falar e tempo de calar. Quando se pede a direção de Deus, a gente nunca erra. Existem momentos que devemos avisar o pecador, e existem momentos que a mente deles já estão cauterizadas. É como pregar prego em bigorna. Aleluia. Terceira situação, em Tiago 5,20. O maior interesse é de Deus. Olha, observe. Quando naquela situação nós temos ali a figura do pecador transgredindo e na frente dele um cristão que está vendo, é uma oportunidade maravilhosa, é um interesse de Deus e Deus quer agir. Não se omita em o nome de Jesus. E se tem algum crente fazendo coisa errada, tome uma atitude, chame em particular, vá embora, porque você pode salvar o seu irmão em Cristo do inferno. Aleluia. O maior interesse é de Deus para salvar, para abençoar e para suprir as necessidades. Deus é tremendo, maravilhoso. Nas mãos de alguém que pode se omitir, aleluia. Aí fica uma situação difícil. Pode até dizer, não é comigo, não tenho nada a ver. Deus colocou você ali para assistir essa transgressão. Deus colocou você ali para conhecer essa pessoa, não é para julgá-la nem condená-la, mas avisá-la do seu erro. Está caminhando com os passos largos ao inferno. Aleluia! Se você sabe que tem que fazer e não faz, você se torna igual. Aleluia. É claro, não coloque os pés pela mão. Peça a direção de Deus e tudo dá certo. Hora de falar, mas não se omita. Diga um Jesus te ama. Diga alguma palavra da Bíblia para essa pessoa. Pergunta se precisa de alguma coisa. Deus abrindo a porta, vá com tudo. Você pode salvar alguém do inferno. Lucas 6,38. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma medida vos medirão também. Não é para julgarmos, ao contrário. É para dar esforço, dar conhecimento, dar atenção. Aleluia. É uma oportunidade para se plantar no reino espiritual. E se você planta, logo você colhe, como diz aqui em Lucas 6,38. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo no espiritual para colher no físico. Aleluia. Atos 20, versículo 35, a última parte lá. Mais bem-aventurada é coisa a dar, mais bem-aventurada a coisa é
dar do que receber. É melhor, é preferível nós assistirmos o transgressor e dar a ele uma oportunidade de acerto do que nós mesmos ser o transgressor. É melhor nós estarmos desse lado. A questão é não se omitir, porque quando a gente se omite, nós vamos pagar essa conta. E caro, aleluia. Se você conhece alguém que transgrediu, chama para conversa, em oração, na direção de Deus. Se Deus confirmar, faça. Se Deus não confirmar, não faça. Aleluia. Porque é melhor dar do que receber. É melhor nós estarmos nessa condição de oferecer alguma coisa do que estar dependendo de alguém. Ora, o transgressor, ele precisa de alguém que avise da transgressão. O cego, e muitas vezes, ele não percebe que está cego. Tem que alguém avisar eles da cegueira deles. Aleluia. Dar o que tem. O que você tem para dar? O que tem? Aleluia. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, Pedro e João, lá em frente da Porta Formosa, eles disseram assim: o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que nós temos para dar para essas pessoas, para esses pecadores? O que nós temos para dar para aquele irmão que está junto conosco na mesma congregação, está em pecado e você sabe? O que nós temos para dar para essas pessoas que transgridem e nós não estamos fazendo absolutamente nada? Pedro diz: o que nós temos, nós vamos te dar. O que Pedro tinha era conhecimento bíblico e presença do Espírito Santo. Aleluia. Com conhecimento e a presença de Deus, você ajuda o transgressor. Agora, se não avisar, pode ter certeza, a conta vem para suas mãos. Como diz lá em Jeremias: se eu avisar o ímpio da sua impiedade e ele se converter, o sangue dele sai das nossas mãos. E se ele não se converter, cai sobre a cabeça dele. Se eu não avisar, é cobrado das minhas mãos. Jeremias fala isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz a Bíblia: se eu sei o que eu tenho que fazer e não faço, e a Bíblia vem me informar categoricamente que Deus vê, Deus vem me informar que é melhor eu fazer, a Bíblia vem me informar que eu tenho condições de ajudar alguém nessas condições de transgressor, e eu não faço, meu Deus do céu, o que eu tenho te dou. O que você tem para dar? Talvez você saiba alguma coisa. Vamos aqui contextualizar. Cabeluda. Vá conversar, meu irmão. Não fique para você. Não pague você essa conta. Você tem algo para fazer. Você tem algo para dizer. Você tem algo para confrontar. Você tem algo para revelar. Faça e não pague você a conta. Quem cala consente. Quando a gente se cala, o mal triunfa. Queridos irmãos, aquele que sabe, muitas vezes as situações nos são encobertas, até mesmo pela vontade de Deus, de nós não nos metermos, não nos envolvermos com questões alheias. Deus sabe todas as coisas, mas na maioria das vezes nós precisamos ajudar alguém que está no erro. Nós precisamos ajudar alguém que, ao errar, está comprometendo muita gente. Aí você ajuda na presença de Deus, você ajuda em oração, você ajuda na palavra de Deus, você ajuda na presença do Espírito Santo de Deus, e você resgata essa alma do pecado, resgata essa alma do erro, resgata essa alma do mundo,
resgata esse irmão para volta à comunhão e você recebe o galardão. Só não pague você a conta. Aleluia. Não se cale. Resolva. Não fala como esses dois que estavam dentro do barco. O buraco estava lá no barco. Tem muitos lugares aí que o buraco já está lá. Mas muita gente dentro do barco está dizendo, não, o buraco não é do nosso lado, o buraco é do lado de lá. Aqueles lá que se virem. Está um buraco grande lá e não querem enxergar a infiltração que está entrando. Aleluia. Muitos podem dizer, isso aí não é comigo, não tem nada a ver. Ele que se vire. É ou não é? Pois a Bíblia vem me informar. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. É melhor não saber do que saber. Porque sabendo, não se pode omitir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A lembrar do personagem Davi, lembramos que Davi, ele teve lá com a Batseba, a esposa de Urias, enquanto Urias estava na guerra. Não é verdade? E nada escapa aos olhos do Senhor. Deus levanta lá o profeta Natã, e este vai na direção do rei Davi, e lhe propõe uma parábola, o jogo de sabedoria. E o profeta Natã diz, meu rei, tinha um que criava várias ovelhas, e tinha outro que tinha uma só. Aquele que criava as ovelhas foi lá e pegou a ovelha daquele que tinha uma só. O que esse merece, meu rei? Aí o Davi disse, esse merece a morte. E Natã disse, esse é tu, meu rei. Natã estava se referindo à atitude que Davi teve para com Urias, tomando a única esposa de Urias, enquanto ele tinha outras. Aleluia. Olha a coragem do profeta. Chegar diante do rei e revelar o seu pecado, para que preservasse o rei, porque Israel precisava do rei Davi. Aleluia. É claro, a espada nunca mais se afastou da casa de Davi, porque o próprio Davi enviou uma carta pelas mãos de Urias para que Joabe colocasse ele na frente do campo de batalha, e o próprio Deus fala a Davi, você matou Urias pela espada dos filisteus. Ora, Natã, ao saber da revelação, ele não se omitiu, mesmo que fosse para o rei, segundo o coração de Deus. Natã não se calou, ele enfrentou o rei, trazendo ali à tona o seu pecado. Aleluia. O que ajudou Davi. Logo ele escreve o Salmo 51 em franco e total arrependimento, e Deus, diz a Bíblia, transpassou o seu pecado. Imagina se Natã se omite. Fica Davi com o pecado e Natã com o sangue de Davi em suas mãos. Quando nos omitimos sabendo de alguma transgressão e não fazemos nada, pecamos por omissão, porque a própria palavra me adverte. Se eu sei que tenho que fazer o bem, que tenho que fazer e não faço, eu peco. Não peque pela omissão. Faça alguma coisa. Converse em particular. Não escandalize. Vá à luta na direção de Deus em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus.